hoje está com Marcelo Nascimento, secretário do Estado de Direitos Humanos. Secretário, é um prazer estar aqui com o senhor. E eu queria começar fazendo uma pergunta para o senhor. Qual é a ação que a secretaria tem mais orgulho, tem trabalhado, que tem feito? Olha, primeiro um grande abraço aí para os seguidores, né, do canal Rascunho X. É com prazer que a gente está aqui concedendo essa entrevista e dizer que a nossa Secretaria de Direitos Humanos é uma secretaria que tem menos de um ano de criada institucionalmente. Nós estamos à frente da pasta há 8 meses e nesses 8 meses a nossa equipe trabalhou de forma muito incansável para garantir que alguns serviços fossem ofertados à população do Estado de Alagoas. Entre esses serviços, a gente pode destacar o projeto Direitos Humanos nas comunidades, que é um projeto estratégico da nossa secretaria, que chegou até o bairro do Jacintinho no final de abril, início de março, né? E que pôde levar serviços relevantes à população, desde a emissão de documentos básicos de cidadania, como o RG, certidão de nascimento, realizamos também um casamento coletivo, com mais de 80 casais lá do bairro do Jacintinho, Mediações, documentos básicos, importantes de cidadania, o CAD único, e todos esses serviços, mais de 30 serviços que foram oferecidos por vários órgãos do governo estadual e do governo federal, computaram mais de 3.000 atendimentos no bairro do Jacintinho, nesse mutirão, nesse projeto Direitos Humanos nas Comunidades, que foi realizado lá no bairro do Jacintinho. Então, esse é um dos grandes orgulhos da nossa secretaria, esse projeto que é um projeto que chega às pessoas, chega às comunidades, chega às favelas, chega aos municípios, levando direitos básicos de cidadania. Secretário, a gente entende também que tem setores na sociedade, né, que descredibiliza o trabalho da Secretaria de Direitos Humanos. E para quem não conhece ainda, que escuta o termo direitos humanos e não conhece, como o senhor deveria passar para essa pessoa, de fato, de maneira básica, para ela entender que o trabalho de direitos humanos é muito mais além do que essas coisas que eles falam, né? Existe um estigma muito grande contra os direitos humanos, associando constantemente direitos humanos à proteção de bandidos. Os bandidos também precisam dos direitos humanos, assim como qualquer outro cidadão brasileiro ou do mundo, porque os direitos humanos, na sua essência, é garantir a integridade física, é garantir os direitos e a dignidade da pessoa humana. Então, os direitos humanos eles são inerentes a todos os seres humanos, sejam eles pessoas que cometeram crime, sejam pessoas que não têm nenhum crime e que deve, assim como estabelece a nossa Constituição Federal, gozar dos direitos humanos de forma plena. O direito à saúde, à educação, o direito ao emprego, o direito a uma casa, uma moradia digna, o direito à água, à energia. Todos esses direitos são direitos fundamentais dos seres humanos garantidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que hoje tem um pouco mais de 80 anos. Essa declaração ela surgiu em decorrência da Segunda Guerra Mundial, onde várias atrocidades foram cometidas, né, mortes, genocídios, enfim, foi a partir dessa catástrofe, né, social que a humanidade começou a refletir e aí os países unidos, através da ONU, criaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que essa declaração, volto a dizer, é para garantir direitos, garantir a dignidade da pessoa humana. Então não tem por que o ser humano ser antagônico aos direitos humanos, porque o direito humano é a preservação da própria vida, né? Então, nesse sentido, é necessário que a sociedade brasileira e alagoana compreenda a importância dos direitos humanos, se torne uma aliada dos próprios direitos que beneficiam a própria pessoa humana, em vez de ter uma postura antagônica, uma postura de negação desses direitos. E geralmente essa postura de negação, né, segue o mesmo padrão de linha de pensamento, né? São pensamentos, as mesmas pessoas que têm esse pensamento aí machista, misógino, né? Então o que acontece? Eu aprendi na escola que se hoje a gente tem direitos foi porque alguém teve que lutar para ter esses direitos, né? Referente a essa luta, o senhor quer falar sobre essa luta que o senhor até citou, né? Desde a 83 anos, não é isso? Declaração. Mais de 80 anos da Mais de 80 Declaração anos. Então foram Universal. pessoas que lutou, né, para ter esse direito. É verdade, né? A história está cheia de exemplos, né, e de superação, né? É importante que a gente verifique, né, que
toda luta resulta numa conquista concreta, né? E aí, já dizia um teórico do direito, né, um teórico alemão, que direito é luta. Então, sem luta não existe direito. Mas a luta que a gente está falando não é necessariamente a luta armada, né, da indústria bélica, é pelo contrário, é a luta democrática, a luta pacífica por direitos, como muitas pessoas fizeram ao longo da nossa história. Por exemplo, as mulheres conquistaram o direito ao voto a partir final da década de 30, né? O que é inadmissível, como é que o gênero masculino tinha direito a voto, ao sufrágio popular, o exercício de um direito que é elementar da cidadania, que é o direito ao voto, e as mulheres eram privadas desse direito básico de cidadania. Então, a partir da mobilização, da luta pacífica das mulheres, o Brasil reconheceu o direito das mulheres ao voto e hoje nós temos muitas mulheres candidatas, ainda são minoria nos parlamentos, nas câmaras municipais, Assembleia e no Congresso Nacional e na vida política como um todo, mas já existe um esforço por parte das instituições públicas de reconhecer a presença das mulheres, estimular, inclusive, a própria legislação eleitoral que obriga os partidos a apresentarem no mínimo 30% de mulheres nas chapas, né, de candidaturas. Isso significa uma reparação social para as mulheres. Da mesma forma que nós temos, por exemplo, populações que foram dizimadas completamente, a exemplo dos povos indígenas. Né? Há relato de que no Brasil existiam mais de 3 mil etnias indígenas. Hoje estão reduzidas a pouco mais de 200. Né? Aqui em Alagoas, por exemplo, né? Que é um estado, né? Tipicamente indígena, povoado na sua história pelos povos indígenas, nós temos hoje pouco mais de 13 etnias reconhecidas oficialmente e algumas outras etnias em processo de reconhecimento. Então, a história do Brasil, a história do estado de Alagoas é uma história que tem marginalizado a população indígena, as mulheres. Agora eu tive há pouco tempo aqui uma reunião com as comunidades quilombolas, então nós precisamos fazer os direitos humanos, o Estado brasileiro, o Estado alagoano, tem que ter uma política de reparação com essas populações que foram historicamente vilipendiadas, marginalizadas e vulnerabilizadas. E uma forma da gente fazer essa reparação, já respondendo à sua pergunta também, é o esforço que o governo do estado de Alagoas tem feito no sentido de garantir que 4 segmentos populacionais tenham planos de políticas públicas. Os povos indígenas, nós já apresentamos para a Assembleia Legislativa, a partir de uma consulta, audiências públicas nas regiões, nas comunidades indígenas. A população em situação de rua também tem um plano de políticas públicas. A população LGBT, que é alvo de violência, de preconceito e discriminação, estará apresentando agora, na próxima sexta-feira, um plano de políticas públicas na Assembleia Legislativa. E, por fim, a população negra, quilombola e cigana, que iniciará o processo de escuta através de audiências públicas nas várias regiões do estado de Alagoas, que culminará também com a apresentação desse plano na Assembleia Legislativa no final de junho. Então, é esse o esforço concentrado que nós estamos fazendo aqui, incansável, da nossa equipe, do governo do estado, de garantir esses 4 marcos legais, que são os planos de políticas públicas, e aliado a isso também nós teremos o primeiro Conselho dos Povos Indígenas do Nordeste, que será aqui em Alagoas. O governador Paulo Dantas já encaminhou para a Assembleia Legislativa, será no Nordeste, será o primeiro Conselho de Estado dos Povos Indígenas, só existe no Paraná e em alguns estados da região norte. Além disso, nós vamos estar inaugurando no próximo dia 26 agora de maio, o governador vai inaugurar o Centro de Referência em Direitos Humanos, o Centro de Referência LGBT e a Casa dos Conselhos, que será um espaço de atendimento para as pessoas que são vítimas de violação dos direitos humanos, mas também de promoção de direitos, né, de criação de novos direitos, de um espaço de acolhimento, de monitoramento dos casos de violências que cercam essas populações todas. Fico muito feliz do senhor apresentando todo esse conteúdo do Direitos Humanos para a gente aqui do Estado. E o Rascunho X é isso. É escutar, é inclusão, é o jornalismo verdade. Vamos juntos.